Olá, amados irmãos, uma alegria poder estar com vocês. Nós estamos aqui juntos, eu me chamo Jalmir Batista e uma alegria poder estar com vocês para mais essa videoaula do curso Médio em Teologia pelo Instituto Bíblico de Anápolis. Nós estamos aqui hoje para darmos sequência à matéria, o módulo homilética. Hoje, especificamente, nós vamos estudar o sermão temático. É importante que a gente entenda que a classificação de um sermão sempre tem a ver com a origem das suas divisões principais, ou tópicos, ou seções principais, como assim dizemos. Vamos então avaliar e entender a definição do sermão temático. Sermão temático é aquele em que as divisões principais derivam do estudo de um tema bíblico independente do texto. Então a definição, ela já traz para nós algumas ênfases acerca do sermão temático. O sermão temático é aquele em que as divisões principais derivam de um tema, ou seja, elas se originam do estudo de um tema bíblico, não especificamente de um texto, pois o esboço, o corpo, a seção principal do sermão, ela não está vinculada a um texto, mas sim é o resultado do estudo de um tema bíblico. Então, para que nós possamos compreender melhor essa definição, nós vamos trabalhar alguns passos na elaboração de um sermão temático. Preparamos aqui para vocês alguns passos que ajudarão a cada aluno a elaborar um sermão a partir do nada, não tendo ainda nenhuma direção, não tendo nenhuma composição, como pode, sem ter uma ideia daquilo que vai pregar, chegar a um sermão completo. Então nós preparamos aqui alguns passos que poderão ajudar você a elaborar um sermão temático completo. Então vamos lá. Quando se vai elaborar um sermão temático, está aí no seu vídeo, o primeiro passo é a escolha do tema, porque as divisões vão se originar do estudo desse tema. Talvez não seja muito fácil para aqueles que não têm o hábito escolher temas bíblicos para sermões. Existem várias maneiras de se extrair temas da Bíblia. Nós vamos apresentar algumas para ajudar você. Os temas bíblicos podem ser extraídos diretamente do texto. Como assim? O que significa isso? Um tema é extraído diretamente do texto quando ele é tomado do texto no seu sentido original, no seu sentido histórico, no sentido que foi tensionado pelo autor ao escrever e que foi entendido pelos destinatários ao receber aquela escritura. Então, vou dar aí para vocês alguns exemplos. Nós temos em 1 Tessalonicenses a expressão, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós temos um texto de 1 Tessalonicenses 5,18. Quando você vai nesse texto, nesse versículo, e extrai a expressão, em tudo dai graças, e essa expressão se transforma em seu tema, então você extraiu um tema diretamente do texto, ou seja, no sentido histórico, no sentido em que ele foi escrito. Outro exemplo pode ser Atos 16:30, quando Paulo prega para o carcereiro. O carcereiro faz uma pergunta para Paulo, e ele questiona, que devo fazer para ser salvo? Se você for nesse versículo e pegar essa expressão, que devo fazer para ser salvo, e transformá-la em tema para um sermão, você está extraindo um tema diretamente do texto.
Temos aí também João 3,16, você pode extrair de João 3,16 alguns temas diretamente do texto, por exemplo, o amor de Deus, a vida eterna. Então essa é uma das maneiras, existem outras. Podemos extrair temas também por analogia. Analogia é quando a Bíblia faz uma comparação ou coloca dois elementos, um ao lado do outro, a fim de compará-los, de que um possa oferecer subsídio para explicar o outro. Por exemplo, Mateus 5,13, Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Desse texto, nós podemos extrair o tema comparação do testemunho do crente com o sal. Ou seja, Jesus está comparando o testemunho, a vida do crente ao sal. Então, isso é uma analogia. A Bíblia está repleta de temas por analogia. Outro exemplo, Apocalipse 21:9, igreja, a noiva de Cristo. Então, você pode extrair temas diretamente do texto, você pode extrair temas por analogias, a Bíblia está cheia de analogia, o crente é comparado, por exemplo, aos ramos da videira, o crente é comparado a uma ovelha, o crente é comparado ao cedro do Líbano, à palmeira, há uma série de outras coisas a qual a igreja também é comparado a diversos elementos. Então nós podemos extrair temas diretamente do texto, temas por analogia, também podemos extrair temas bíblicos a partir de doutrinas bíblicas. Por exemplo, a escatologia, você pode pregar sobre os sinais que precederão a volta de Cristo. Acerca da santificação, da doutrina da santificação, você pode formular o tema, os meios bíblicos para a santificação do crente. Acerca da cristologia, você pode, da doutrina cristológica, você pode extrair os temas a singularidade de Cristo, os resultados da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, você pode extrair temas de doutrinas bíblicas que são um campo fértil para a estação de temas. Então, temas não faltam. A Bíblia está repleta de temas e é importante entender esse primeiro passo, que é a escolha do tema. Se você vai elaborar um sermão temático, primeiro escolha o tema. O segundo passo a ser realizado na elaboração de um sermão temático, você precisa realizar uma pesquisa bíblica dos textos que falam acerca daquele assunto. Nós, por exemplo, selecionamos na cristologia um tema que foi citado no slide anterior, os efeitos da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, você tem aí alguns textos bíblicos encontrados em partes diferentes das Escrituras, não no mesmo texto, que vão dar os resultados da obra de Cristo na cruz. Por exemplo, Efésios 2,16, Colossenses 1,20, Colossenses 2, 14 e 15, Hebreus 2, 9, 14 e 15, 1 João 7, 1 João 2, 1 e 2. Então, o estudante deve, após extrair o tema, elaborar uma pesquisa bíblica e, para esse ponto, o estudante deve utilizar-se de bíblias com cadeias temáticas, enciclopédias bíblicas, dicionários bíblicos, qualquer outros recursos disponíveis que possam ajudá-lo a identificar os textos que falam daquele assunto. Então, primeiro passo, escolha o tema. Segundo passo, realize uma pesquisa acerca do tema, ou seja, selecione os textos bíblicos que falam daquele assunto. Terceiro, depois que você fez essa pesquisa bíblica, interpretando cada texto, explicando o que ele diz na frente, o aluno, então, deverá elaborar o esboço. O que é o esboço? É o esqueleto do seu sermão. Então, o aluno vai elaborar o seu esboço a partir da pesquisa feita dos textos, ele vai elaborar
o esboço contendo o tema e contendo também as divisões principais. Tema, o nosso sermão exemplo, modelo é os resultados da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, nós separamos como primeira divisão o primeiro resultado da obra de Cristo na cruz do Calvário. Gerou a reconciliação entre judeu e gentio. Colossenses, Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Colossos, ele diz que na cruz, Jesus dos dois povos fez um. Promoveu então a reconciliação, a unidade. Segunda divisão, e é o segundo resultado da obra de Cristo na cruz do Calvário, é que ao morrer na cruz, Jesus gerou a libertação do poder de Satanás. Isso está em Hebreus 2, 14 e 15. Terceira divisão, como resultado da morte de Cristo na cruz do Calvário, esse ato de Cristo gerou o perdão dos nossos pecados. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. É muito importante que o pregador entenda que o tema, ele é uma síntese das divisões principais. E que as divisões principais, elas expandem o tema. Observem, inclusive, que há a possibilidade de que as divisões principais completem o tema. Por exemplo, os resultados da morte de Cristo na cruz. Um resultado gerou a reconciliação entre judeus e gentios. Um outro resultado gerou libertação do poder de Satanás. Um outro resultado gerou perdão para os pecados. Também faço importante notar que cada divisão deva conter apenas uma ideia básica. Nunca coloque na mesma divisão duas ideias. Sempre a divisão deve conter apenas uma ideia básica para facilitar o desenvolvimento do sermão. Então você tem aí um esboço contendo o tema e contendo as três divisões. Então, vamos relembrar, primeiro passo você escolhe o tema, extrai o tema bíblico. Segundo passo, você faz uma pesquisa acerca desse tema bíblico, dos textos que falam dele. Terceiro passo, você seleciona dentre essas passagens aquelas que melhor lhe servirão para o objetivo do seu sermão e você elabora o esboço. É importante lembrar que o esboço não pode conter mais do que 6 divisões. No mínimo 2, no máximo 6, para que não fique muito extenso. As pesquisas apontam para que sermões com muitas divisões, eles dificilmente serão gravados ou lembrados pelo ouvinte. Então, menos divisões ficam melhor para quem ouve e também para aquele que ministra. Tendo feito o esboço, as divisões, contendo o tema e as divisões principais, nós temos o quarto passo. O quarto passo, quem está elaborando o sermão temático, precisa realizar a discussão para cada uma das divisões principais. Cada divisão principal contém uma afirmação e base em um texto bíblico localizado em locais diferentes na Bíblia. Mas agora o pregador precisa realizar a discussão. O que é a discussão? É o desdobramento das ideias contidas nas divisões principais. E é importante que se recorde que a discussão deve ser escrita palavra por palavra. Por quê? É muito importante para o pregador escrever todo o conteúdo do seu sermão. É importante no momento da pregação e é importante também com o passar do tempo, porque ele sempre vai ter o seu conteúdo à sua disposição. E essa discussão para cada divisão, ela tem que ter algumas qualidades. Ela tem que
ter unidade, ou seja, todo o material selecionado, organizado, precisa estar dentro do assunto da divisão. A divisão precisa ter proporção, ou seja, nós temos nesse esboço 3 divisões, elas devem conter mais ou menos o mesmo tanto de material para não ocorrer que uma divisão fique muito extensa, a outra não, muito curta. Precisa ter progressão no sentido de ideias, precisa ser breve. Devemos nos lembrar que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. É importante que a discussão também tenha clareza, não tenha pontos obscuros, difíceis de entender. E é importante que ela contenha vida, ela contenha aplicação prática para aquele que ouve. Então o ouvinte pode então perguntar, onde eu vou conseguir esse material para a discussão? A fonte de material, a maior, a principal, a mais importante fonte de material para o sermão é a Bíblia Sagrada. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, pregue a palavra. O pregador precisa conhecer as Escrituras. Ela é a fonte. Qualquer doutrina do Novo Testamento é melhor ilustrada tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Então é importante que o pregador se utilize da Bíblia como material para a sua discussão. Tendo utilizado a Bíblia, também o pregador pode se utilizar de outras formas de literatura, cristãs e não cristãs. Livros, bons livros cristãos. É importante que o pregador esteja lendo, esteja atualizado, esteja sabendo o que acontece pelo mundo. Precisa ter o conhecimento do mundo cristão e do mundo não cristão. Experiências pessoais também podem ser colocadas na discussão do sermão. E observação do mundo que nos cerca. Nós vivenciamos diariamente muitas experiências e essas experiências, em muitas situações, elas nos servem como excelente material para a discussão do sermão. Então, a fonte são a Bíblia, outras formas de literatura, as experiências pessoais, observação do mundo que nos cerca e todo o conhecimento que normalmente nós vamos acumulando durante a nossa vida. Agora, quando o pregador vai desenvolver a sua discussão, ele tem que usar alguns processos retóricos. Na sequência da discussão, é muito importante que o pregador se utilize da explanação do texto. Relembramos que cada divisão principal do sermão temático contém um texto base de onde foi retirada aquela verdade, aquela afirmação, aquela postulação. E aquele texto precisa ser explicado. Ao iniciar a discussão, o pregador precisa explicar o texto. Se houver alguma figura de linguagem, alguma palavra que precisa ser explicada, algo relacionado ao contexto, assim o pregador deve fazer. Depois que ele explana o texto, explica o texto, ele pode colocar os seus argumentos a favor da sua tese anunciada na divisão. Depois, para fortalecer o argumento, é necessário que se faça citações. Citações são versículos paralelos, outros textos que falam a mesma verdade, que apoiam o assunto que está sendo explanado. Essas citações também podem ser frases de autores cristãos acerca daquele assunto que está se dizendo. E também temos como elemento muito importante em uma discussão a ilustração. A ilustração é fundamental na divisão. Não se pode elaborar uma divisão sem que nela contenha pelo menos uma ilustração. A ilustração são aqueles exemplos claros que elucidam o assunto que está sendo pregado. E por último, na discussão vem a aplicação. A aplicação é aquele momento em que
as situações práticas da vida são citadas, através das quais o ouvinte deve colocar em prática aquela palavra que ele acaba de ouvir. Então, relembremos, o primeiro passo para o sermão temático é a escolha do texto. O segundo passo é a pesquisa bíblica do texto. O terceiro passo é a elaboração do esboço, contendo tema e contendo as divisões. O quarto passo é a elaboração da discussão para cada divisão. Dado ao nosso espaço, não foi possível colocar um exemplo de discussão em um slide, mas o aluno do módulo poderá ter acesso a uma discussão completa com as suas partes e a explicação de cada uma delas no anexo ao módulo homilética do curso médio do IBA. Tendo elaborado a discussão, então o aluno deve passar para o quinto passo, que é a elaboração da transição. O que é a transição? A transição é aquela frase que o pregador desenvolve, elabora, para passar de uma parte do sermão para outra parte do sermão. Ao encerrar a introdução e entrar no corpo do sermão, ele precisa de uma transição. Ao terminar a discussão da primeira divisão para passar para a segunda, ele também precisa de uma transição. No meio jornalístico, essa transição é chamada de gancho. É aquela frase que o pregador desenvolve para passar de uma fase, de uma etapa do sermão para outra, sem que isso interrompa o pensamento do ouvinte, mas de forma que ele consiga entender que está encerrando um assunto e iniciando outro. Sexto passo. Tendo então elaborado a transição, a discussão para cada divisão, então o pregador vai elaborar a sua aplicação final. O que é a aplicação? É o processo retórico mediante o qual se aplica direta e pessoalmente a verdade ao indivíduo, a fim de persuadi-lo a reagir de modo favorável, sendo uma convocação da palavra de Deus a fim de obter reações positivas quanto à mensagem apresentada. É importante que nós entendamos que o sermão, ele não é apenas informativo, mas o sermão, ele é formativo. O objetivo do sermão não é simplesmente para que as pessoas melhorem, aumentem o seu conhecimento. Não, pode até fazer com que os ouvintes aumentem o seu conhecimento. Mas o objetivo principal do sermão é fazer com que vidas sejam transformadas, tomem uma atitude diferente, tomem uma postura diferente diante da vida a partir das orientações da palavra de Deus. Então a aplicação é um momento extremamente importante do sermão. Ele se dá no final do sermão. E é interessante que a aplicação, ela precisa ser desenvolvida de acordo com o conteúdo do sermão. De preferência, na aplicação final, o pregador deve citar e voltar ao tema do seu sermão. Nesse caso aqui, o nosso sermão temático, os resultados da morte de Cristo na cruz do Calvário. A última divisão, nós colocamos quais foram alguns resultados. A unidade entre judeus e gentios, a derrota dos poderes malignos, a libertação dos poderes malignos e o perdão dos nossos pecados. Então, a aplicação para esse sermão é o convite para que os ouvintes venham se apropriar desses benefícios a eles concedidos mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, é o desafio, convidando-os a ter um encontro com Cristo e o seu sacrifício na cruz, a se beneficiarem desse sacrifício e a partir de então ter uma vida completamente transformada pela palavra. Então,
A aplicação é muito importante e ela deve acontecer de acordo com o conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem precisa, então, ser aplicado à vida do ouvinte. O ouvinte precisa ser desafiado a uma mudança de vida. Precisa ser desafiado a crer na palavra e a receber os benefícios que o sacrifício de Cristo na cruz proporciona a todos aqueles que nele crê. E a aplicação pode, é claro, no processo retórico da elaboração da aplicação, pode-se usar ilustrações, deve-se fazer convites, deve-se desafiar as pessoas a que tomem uma nova atitude diante da palavra de Deus. E sétimo passo, depois de elaborada a aplicação, o pregador também deve elaborar a conclusão. A conclusão pode ser elaborada por vários métodos, dos quais citaremos. Por exemplo, você pode, na sua conclusão, após o encerramento, a aplicação, o convite para as pessoas à oração, você pode recapitular os pontos principais da sua mensagem. Para quê? Para que o ouvinte guarde no coração o conteúdo da sua mensagem. Para que ele vá com esse conteúdo na mente, a palavra de Deus, e que o Espírito Santo continue ministrando na vida dele, através desse conteúdo. Pode ser feito também através de alguma demonstração e, por vezes, até com as aplicações. Então, o pregador, como sétimo passo, deve elaborar a conclusão. E o oitavo e último passo na elaboração do sermão temático, o pregador deve, então, elaborar a sua introdução. É interessante que a introdução, ela, na hora da apresentação do sermão, ela é o primeiro elemento a ser apresentado. Mas na hora de se elaborar o sermão, ela deve ser a última a ser elaborada. Por quê? Porque só depois que o pregador tem todo o seu sermão concluído, pronto, os seus argumentos, as suas ilustrações, a sua aplicação final, a sua conclusão, então ele vai entender a melhor forma de iniciar o seu sermão. Então ele vai preparar agora a sua introdução. E normalmente a introdução ela tem dois objetivos principais, que é conquistar a boa vontade dos ouvintes e também despertar o interesse pelo tema a ser pregado. Então a introdução ela não pode ser um momento maçante do sermão. Robson Moura Marinho chega a dizer o seguinte: você, pregador, nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão. Só tem uma. E a primeira impressão é a que fica. Portanto, se o pregador não conseguir conquistar a boa vontade do ouvinte, despertar o seu interesse durante a introdução, dificilmente ele o fará no decorrer, no desenvolvimento da sua mensagem. Então, a introdução ela é muito importante e precisa-se ter um esmero na sua elaboração. Quais são as qualidades de uma boa introdução? A introdução deve levar a ideia dominante no sermão. A sua introdução deve conter um assunto que tem a ver com todo o conteúdo do seu sermão. A introdução deve ser breve. Em geral, não gaste como pregador mais do que 15 a 20% do tempo que você dispõe para o sermão com a sua introdução. Não gaste mais do que isso, para não acontecer que a sua introdução tome mais tempo e o conteúdo bíblico fique prejudicado por causa de uma longa introdução. Então, a introdução deve levar a ideia dominante do sermão. A introdução deve ser breve. Repito, não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. A introdução deve ser interessante. E eu quero só relembrar algo aqui para você que prega, que normalmente nossa atenção, ela sempre seleciona o alvo em que nós vamos prestar atenção. E algumas coisas conseguem atrair mais a atenção das pessoas. Por exemplo, aquilo que é novo.
aquilo que é novo sempre atrai a atenção das pessoas. Aquilo que é diferente sempre atrai a vida das pessoas, a atenção das pessoas. E aquilo que tem a ver com a nossa própria vida. Então, na sua introdução, use sempre algo, um elemento novo, ou um elemento diferente, ou um elemento que tenha a ver com a vida das pessoas, para que você possa atrair a atenção do seu ouvinte. A introdução deve ser branda também, deve ser objetiva, deve ser clara, deve ser, de certa forma, modesta. O pregador espiritual sabe que ele nunca pode prometer muitas coisas na introdução. Ele deve deixar Deus fazer. Então, comece a introdução de forma modesta, de forma breve, de forma objetiva, de forma branda. Sugerimos para você, pregador, que alterne sempre as introduções do seu sermão, para que as pessoas não fiquem saturadas com a mesma forma de introdução a um sermão sempre. Então, você pode iniciar a introdução de um sermão, por exemplo, com uma pergunta. Você pode iniciar com uma dramatização. Você pode iniciar com uma ilustração. Você pode iniciar a sua introdução, o seu sermão, com uma interrogação. Você pode iniciar com a letra de uma música. Você pode iniciar com uma ocasião especial. Você pode iniciar seu sermão com uma poesia, com uma situação real que você viveu, com o texto ou o contexto de onde foi extraído o tema. Ou seja, há várias, essas são algumas, mas existem muitas outras formas de se iniciar o sermão. E normalmente nós sugerimos que a introdução do sermão, ela contenha duas partes. Ela contém uma parte inicial que seja aquela que chame a atenção do ouvinte, mas uma segunda parte que fale sobre o assunto a ser pregado. Então, nós orientamos a que a introdução do sermão ela seja dividida em duas partes. Uma para chamar a atenção dos ouvintes e uma outra para dar um pano de fundo ou para explicar o assunto a ser pregado. Então, assim, nós concluímos os passos para a elaboração do sermão temático. E damos aí alguns conceitos, alguns conselhos, né, para você que está aprendendo, está se esmerando, está se aperfeiçoando na arte da pregação. Procure variar o material da sua introdução. Nós citamos alguns exemplos e você pode, inclusive, desenvolver outros. Considere a ocasião e o auditório para quem você vai falar e evite o humor exagerado. É muito importante que aquilo que seja fixado na mente e no coração do ouvinte não seja o caráter do pregador, não seja as piadas do pregador, mas seja a palavra de Deus, que é o que transforma, que é o que muda a vida do homem, que é o que concede a vida eterna a todo aquele que crê. Assim, então, nós encerramos o sermão temático. Apresentamos a você todos os passos que devem ser seguidos na elaboração de um sermão temático e como se desenvolver. Muitos outros subsídios e exemplos daquilo que aqui apresentamos, então, será colocado no anexo do módulo homilética no curso à distância do IBA Médio em Teologia. Agradeço a vocês pela atenção, foi um prazer muito grande, que Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus.